Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui. Espero que seja tudo certo por aí. Hoje é dia de resenha literária do segundo volume da série do Harry Potter. Ai, o Harry Potter. Os ingleses falam, né? Potter. Livro lançado em 1998 com 286 páginas pela J.K. Rowling. Esse livro aqui, para mim, ele é quase uma continuação direta que poderia ser tranquilamente um volume só, o primeiro e o segundo livro, porque apesar de ele ser dividido pelo período de férias, né, que é o que normalmente acontece, o livro é realmente muito, muito bom. Né? Ele dá uma pesada um pouco no clima sombrio, os alunos estão um ano mais velhos, sabe? Tu começa a perceber uma sedimentação da personalidade de cada um deles, onde eles começam a se transformar no que eles serão a partir dali. De novo, eu mantenho o que eu disse no primeiro vídeo. O Harry é o líder nato. Ele sabe exatamente quem ele é. Ele tem as questões dele de talvez estar na casa errada, que isso acontece de novo nesse livro aqui. Ele fica se questionando muito, porque ele é basicamente colocado num embate com a personalidade sombria dele. Todos temos essa personalidade. Todos, sem exceção, temos os dois lados da moeda, a personalidade boa e a personalidade ruim. O que nos diferencia são as nossas escolhas, de tu fazer coisas ruins ou não fazer coisas ruins. Então esse processo dessa escolha é que faz todo sentido dentro desse contexto aqui, porque isso é expandido. E o fato dela expandir isso com as personalidades e com o que vai acontecendo no livro transforma a leitura muito agradável. Eu li isso aqui numa semana, comecei numa segunda e terminei no domingo. É fantástico o livro, é fantástico. Ele realmente roda muito bem, ele é um livro fluido, a leitura ela é mais ágil que a primeira, porque ele tem mais ação. Então ela não precisou explicar tanto como ela tinha explicado no primeiro universo dos bruxos e tal, aquela história toda. Apesar de que, para quem está lendo em sequência, como é o meu caso, e eu vou ser bem franco com vocês, eu normalmente não faço isso. O único livro que eu fiz isso e que deu certo para mim foi O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, a trilogia deles, eu li ele em sequência. Eu li o Sociedade do Anel, Duas Torres e O Retorno do Rei. E ele é uma sequência lógica, ele não tem esse retorno, ele não fica voltando, sabe? Para contar de novo o que acontece. Aqui, como ela foi lançando um por ano, e aí tem essas divisões e tal, ela acaba tendo que voltar para explicar um pouco como é que são os trouxas. É muito? Não, é uma paginazinha. Mas para quem está lendo em sequência é um pouco mais chato de aguentar isso. Nada que atrapalhe a leitura. Mas é uma observação a ser vista, tá? Ela vai citando mais personagens ali, tem mais crianças que vão aparecendo, tem mais coisas que vão se juntando com o universo que ela está criando, sabe? Então ela estende e explica mais a família do Ron, ela descreve melhor a casa deles, a situação de perrengue financeiro deles, a quantidade absurda de filhos que eles têm, porque na verdade uma coisa que eu errei no primeiro livro, no primeiro vídeo, foi que eles têm 2 filhos mais velhos, que é o Carlinhos e o Percy, aí ele tem os gêmeos, o Fred e o George, aí ele tem o Ron e aí vem a Gina, então são 6 filhos na situação. Então eles são os suburbanos do universo mágico. E o pai deles, então, que é o Arthur Weasley, ele tem uma paixão pelos trouxas, porque ele gosta do nosso universo. Então ele seria aquela visão do cara que enxerga os trouxas com admiração, não com desprezo, como são todos da Sonserina, por exemplo. Enfim. O Harry é o contraponto, porque o Harry, nesse momento agora, ele está cada vez se tornando mais bruxo, esquecendo um pouco o lado trouxa dele. Porque o lado trouxa dele é a família dos Dursley, que é uma bosta. Então, né, por que ele vai querer se relacionar com aquilo se ele tem o outro lado que para ele é muito mais legal, apesar dos perigos, certo? Aqui nós temos uma aparição muito mais significativa do Dumbledore, bem mais significativa. Para mim, um dos melhores personagens escritos pela J.K. Rowling. Acho o Dumbledore excelente. Fico até meio assim que ele não aparece mais, porque eu acho que ele deveria até aparecer mais. Mas ele é aquele personagem que quando ele aparece, ele toma conta da cena. É surreal, sabe? Principalmente no final ali, quando depois de tudo acontecido na Câmara Secreta, que independente de todos já terem lido, eu não vou dar spoilers, mas depois de tudo que aconteceu, quando o Dumbledore surge, sabe? É aquele ponto de luz em cima do negócio, sabe? E eu não consigo desvincular o Harry Potter da visão que eu tenho do Richard Harris, que acabou falecendo, né? Ele não conseguiu concluir toda a série de filmes, mas o Richard Harris é fantástico, que ator diferente, cara. Ele deu vida àquele personagem de uma maneira, né? A fala dele, aquela coisa, os trejeitos mais leves, sabe? Aquela coisa mais
Parece que a dança que o mago vai fazer é muito legal, é muito legal. Eu não consigo enxergar o Dumbledore sem ver a persona do Richard Harris. Aí nós temos ali um personagem que eu já percebi que esses personagens vão surgindo, sabe? Para dar meio que um alívio cômico em alguns momentos, mas daqui a um pouco para criar ameaça também, que aqui nesse caso a gente tem o Gilderoy Lockhart, que é um idiota de marca maior, que ele apareceu ali só para criar problema. É que nem no filme ele é interpretado pelo Kenneth Branagh, muito bem interpretado, inclusive, muito bem interpretado, que é um baita ator também. Mas, cara, baita livro, sabe? Baita livro. 4 estrelas, fácil. É uma continuação do universo muito bem feito, muito bem descrito. E a partir de agora, que agora vem o terceiro livro, que é o filme que eu mais gosto, que é O Prisioneiro de Azkaban, ele já vai deixando claro algumas coisas, sabe? De novo, a ascensão do Harry com o Voldemort seguindo, né, fazendo isso aqui para os dois se encontrarem, é perfeito, ele dá passos a mais agora, mas o Voldemort nesse momento agora foi deixado um pouco de lado, a ameaça dele tá ali, sabe? Ela fica aparecendo mais e tal, mas ela só vai se mostrar mais pro fim mesmo. Mas ainda assim tu percebe que é aquela coisa que fica meia, sabe? Fica na volta olhando. De novo, para um livro de 286 páginas, ele tem coisa pra cacete acontecendo. Então é um livro que não te deixa parar de ler, sabe? Porque ela não ficou se prendendo a coisas pequenas, ela foi insistindo e tal, e aí tu vai tocando, sabe? Tu quer terminar a história, porque realmente tem muita coisa acontecendo. Tanto na questão dos personagens, que daí o Quadriboy, deixando um pouco de lado agora, ele é bastante citado, tem um jogo e tal, mas ele não fica aquele jogo específico de Quadriboy que aparece para mostrar o embate dele com o Draco Malfoy. Não tem outro motivo para acontecer, mas ela colocou como pano de fundo a partida e a Taça das Copas, né? A Taça das Casas, para ter esse embate entre os dois, sabe? Então isso é muito legal, foi muito bem feito, o roteiro é muito bom. Sobre a adaptação cinematográfica, a gente tem, de novo, a direção do Chris Columbus, e eu acho que o Câmara Secreta foi um dos mais criticados quando saiu. Por quê? Justamente pelo que eu falei no outro vídeo sobre o tom mais infantil do primeiro filme, que foi feito pelo Chris Columbus, e o segundo agora ele tem uma pesada de mão, parece 2 filmes de uma série diferente. Os personagens são os mesmos, os universos são os mesmos e tal, mas como tem muita coisa acontecendo, o Câmara Secreta é um dos mais concisos, porque ele realmente, tu tá vendo o filme, enquanto tu lê ele, tu vê o filme, especificamente. Tudo que acontece ali, o Tom Riddle, o Diário, o Dobby, que é o elfo maluco lá e tal, tudo aquilo ali acontece como se tu tivesse literalmente vendo o filme. Eu acho que é um dos filmes, um dos livros que foi melhor adaptado no cinema. Melhor adaptado no cinema, porque é igual. Em questão de adaptação, nenhum fã de Potter pode reclamar, porque o filme é exatamente o livro. O que falta? Talvez falte o seguinte, ó, que o primeiro filme tenha tido um outro tom. Porque tem uma diferença muito grande de um e outro. É absurdo, sabe? Vamos lá. O primeiro filme parece um Esqueceram de Mim. Pra citar um filme que o Chris Columbus dirigiu, tá? E o primeiro filme parece um Esqueceram de Mim. É como se tu colocasse o Esqueceram de Mim e aí depois tu pegasse o Macaulay Culkin nos dias de hoje, sabe? E fizesse um Esqueceram de Mim de novo. Essa é a diferença. Essa é a jogada. Então tu tem um filme ali todo, né, que bonitinho, não sei o que e tal, meio goofy assim, e aí depois tu vem um escuro de uma mesma série, entende? Essa é a situação. O tom do primeiro filme foi um pouco errôneo nesse sentido. Mas só isso. Ele é ruim, longe disso, eu gosto do filme também. Mas o livro é muito melhor. Nesse aqui, os dois se equiparam, porque são iguais. Para mim são iguais, não teve diferença, tá? Até os atores tiveram ali uma situação. E uma outra coisinha que ele mudou, mas eu acho que é mais uma questão de agilidade no roteiro. Vou dar um exemplo para vocês aqui que me veio na cabeça agora que eu vi hoje de manhã, que foi quando eu terminei de ler, sabe? A espada que o Chapéu Seletor traz pro Harry no momento mais específico da situação, que é a espada do Gryffindor, no filme ele enxerga o chapéu no chão. No livro o chapéu tá na cabeça dele, bate na cabeça dele e tal. Então quer dizer, para um tom dramático do que estava acontecendo, a escolha do Chris Columbus de colocar o chapéu no chão com a espada saindo de dentro é muito mais atrativo do que no livro, onde ele, com o chapéu seletor na cabeça, o chapéu meio que cospe, né, bate a espada na cabeça dele e quase faz ele desmaiar. Entende? Então essas escolhas de coisas são pequenas coisas, mas na dramaticidade da cena eu acho que faz muito mais sentido, porque te deixa muito mais tenso.
Então, quando tu pega um tom mais dark, mais sombrio no segundo filme, tu te distancia do primeiro, e esse tom do segundo filme permeia todos os outros. Todos os outros seguem. Por isso que eu acho que essa diferença ficou tão gritante no primeiro. Porque todos os outros filmes, O Prisioneiro de Azkaban, A Ordem da Fênix, todos esses filmes vão ter o mesmo tom do segundo. Essa é a jogada. Então, assim, de novo, não são ruins nenhum dos dois, nenhum dos outros. Eu gostei de todos os filmes, mas eu acho que a junção entre o primeiro e o segundo é o problema. Né? É só isso, problema. Enfim, vocês entenderam a jogada. Não vou ficar aqui tentando encontrar sinônimos para conseguir fazer isso, e são duas coisas diferentes, então não tem como fazer isso, tá? Baita livro, recomendo vocês. Então essa aqui já foi o segundo livro, né, segundo vídeo da série de livros do Harry Potter, que nesse aqui também foi presente da minha amiga Marta. Cara, essencial a leitura. De novo, eu digo e repito o que eu falei no vídeo quando eu lancei a resenha. É essencial que a série Harry Potter seja lida pelos nossos adolescentes, pelas crianças, porque ela é muito bem montada, ela é muito bem escrita, ela mexe muito com o imaginário. Essa ideia de mexer com o imaginário das pessoas faz todo sentido, e a gente precisa cada vez mais disso para que possamos nos tornar leitores mais ávidos, pessoas com imaginação, pessoas com imaginário bem montado para conseguir ter grandes ideias, para conseguir abrilhantar o nosso universo, certo? Espero que vocês tenham gostado demais dessa resenha. Você sabe que eu adoro fazer esse tipo de conteúdo. Continuarei lendo avidamente a saga do Harry Potter, pretendo pegar o Prisioneiro de Azkaban ainda esse ano também, junto com outros que eu já tenho anotado ali para começar a trabalhar. E vamos em frente, ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o joinha e compartilhar o vídeo. Da loja de camisetas, www.rodrigão1002.com.br. Forte abraço a todos, muito obrigado, até o próximo.